Então, eu queria primeiro começar por falar um bocadinho na Corações com Coroa, que faz este ano 10 anos. Como é que a associação tem vindo a mudar desde a sua fundação? Aquela que foi a grande inspiração não mudou e continua a ser a mesma. Ou seja, o meu trabalho enquanto voluntária, enquanto embaixadora do Fundo das Nações Unidas para a População, embaixadora de boa vontade há já 22 anos, foi a inspiração que me levou a fundar em Portugal a Corações com Coroa. Há 10 anos, porque fiz 40 naquela altura, e pensei que queria mesmo trazer algumas das causas do UNFPA para o meu país, porque na verdade aquilo que me propunha a fazer e que continua a ser um motor de inspiração é trabalhar a questão da igualdade de género. E ao longo destes 22 anos a viajar por países em desenvolvimento, sobretudo com o UNFPA, e também a fazer os documentários dos Príncipes do Nada, a constatação que faço sempre, que tenho testemunhado, é que quem mais sofre no mundo inteiro são mesmo as meninas, as raparigas e as mulheres. Perante esta realidade, eu tinha que colocar os meus privilégios enquanto comunicadora, mas também enquanto cidadã, enquanto ativista, enquanto mãe, enquanto boadrasta, ao serviço destas mulheres todas, destas raparigas que têm voz. As pessoas costumam dizer, não têm voz. É mentira. Têm voz. Muitas vezes não são ouvidas. E, portanto, eu ao colocar os meus privilégios, coloco o meu holofote, o meu microfone, para que estas mulheres possam dizer o que é que se passa dentro delas. Porque é que elas são tantas vezes negligenciadas, ignoradas, violentadas, porque é que não têm as mesmas oportunidades que os homens, porque é que não podem escolher, fazer as suas próprias escolhas. Então, o que mudou, no fundo, foram os números. Foi o número de mulheres e de raparigas que foram apoiadas ao longo destes 10 anos. O motivo, os objetivos continuam a ser os mesmos: apoiar, informar e capacitar raparigas e mulheres. Portanto, ao longo destes 10 anos, demos 34 bolsas de estudo, fizemos mais de 5.600 atendimentos gratuitos na área da psicologia, do serviço social, do apoio jurídico, da saúde oral. Muitas vezes esquecemos que uma mulher vítima de violência fica sem dentes, não tem capacidade de poder encontrar um emprego digno. Apoio jurídico, como dizia, e também esta ideia de que nós podemos, através da informação e da consciencialização, mudar mentalidades. Portanto, vamos às escolas, trabalhamos com os jovens, as questões da violência com base no género, mas também a violência no namoro, o bullying, o racismo, trabalhamos diretamente com os adolescentes. Já chegámos a mais de 7.800 jovens em todo o país. Para além disso, também estamos nas escolas para acabar com o tabu e com a pobreza menstrual. As questões da menstruação no nosso país ainda são também, pensamos que não, mas também são ainda um tabu. Fazemos as conferências, fazemos as tertúlias, temos o CCC Café, que é no fundo um projeto pioneiro cuja receita reverte na íntegra para a empregabilidade das mulheres que lá trabalham e também para fazer tertúlias sobre as temáticas dos direitos humanos. Ao longo destes 10 anos, o que mudou foram as pessoas que hoje em dia foram apoiadas, estão empoderadas e capacitadas e agora já vão com autonomia para as suas vidas. É maravilhoso ver vidas reerguidas. Então, na última década, quais foram as maiores vitórias em termos de direitos das mulheres? Antes de enumerar as conquistas, eu acho que aquilo que é mais importante e crucial dizer-se é que qualquer conquista que seja feita na área da igualdade de género, ela está sempre ameaçada. Há sempre vozes, e não só masculinas, mas pronto, há sempre vozes que se levantam com algum receio. A igualdade de género gera algum medo. E, portanto, aquilo que é importante termos consciência, cada uma e cada um de nós, é que uma conquista é feita, mas não é eterna. Ela pressupõe que todos os dias nós lutemos, tendo a consciência de que tudo pode ter um retrocesso. Nós temos o exemplo da pandemia, do Covid. O Covid, a pandemia, veio retorcer o reconhecimento de muitos direitos das mulheres. Muitíssimos. Dou o exemplo em relação aos direitos sexuais e reprodutivos. Durante a pandemia, os primeiros serviços a serem cancelados foram os serviços relacionados com a saúde sexual e reprodutiva, com a saúde materna, com o planeamento familiar. As mulheres ficaram sem apoio para dar à luz os seus bebés, sem serviços assistidos. Foi logo das primeiras coisas a acontecerem. Existiram 121 milhões de gravidezes não intencionais. E dessas gravidezes não intencionais aconteceram
muitos abortos não seguros. Muitas mulheres acabaram por morrer ao dar à luz. É incongruente. Portanto, estas conquistas que foram feitas, e é evidente que estamos hoje num patamar em relação ao papel da mulher muito mais elevado comparativamente com o futuro, mas ele não está garantido. E temos que ser todos nós a lutar por esse garante. Eu acho que é muito importante que as novas gerações tenham a consciência de que se há algo que pode salvar o mundo, quer da injustiça, quer da desigualdade, quer da pobreza, é um investimento sério na igualdade de género. Porque apoiar uma mulher é apoiar uma família, uma comunidade, um país. Havendo um investimento, não é uma despesa, é um investimento na educação da mulher, no acesso à sua saúde, a mulher, efetivamente, a primeira coisa que faz é pôr os seus filhos na escola, e filhas, é pôr os seus filhos nos hospitais, nos centros de saúde para serem bem cuidados. E, portanto, necessariamente terá menos filhos, no sentido em que quer lhe dar melhores condições. Portanto, eu acho que a questão da igualdade de género, da saúde materna, são questões muito fundamentais para que o mundo em geral se desenvolva. E, portanto, é preciso que os decisores políticos tenham vontade de exercer políticas que apoiem as mulheres e que apoiem a equidade e que apoiem a igualdade de género. É preciso que as novas gerações tenham essa consciência, que também parte delas, essa vontade em fazer a mudança acontecer e as mentalidades acontecerem. É preciso que as empresas tenham no seu ADN de responsabilidade social essa vontade também de contribuírem para projetos que promovam a igualdade de género. Isso é fundamental. Depois é fundamental que as novas gerações percebam o poder que têm e que o exerçam, que exerçam uma cidadania ativa e responsável. E depois acho que também é necessário que nós tenhamos confiança no futuro, que olhemos para os bons exemplos, para as boas práticas como inspiração, que não fiquemos apenas nas coisas terríveis que a humanidade partilhada tem-nos dado ou tem-nos demonstrado, que revisitemos o bom da humanidade para que aí fiquemos inspirados para continuar o nosso percurso, porque eu acredito muito na empatia, acredito muito no ensino da empatia, acredito muito na solidariedade afetiva e efetiva. Então acho que é isso. Acho que é importante que as mulheres gostem muito umas das outras, a sororidade. Sim, é preciso continuar a trabalhar para um mundo melhor. E relativamente à CCC em específico, quais são os planos para o futuro? Pronto, continuar a fazer o nosso trabalho sustentado, proximidade e horizontal. Ou seja, nós não temos um approach, não é? Nós não temos uma intervenção baseada na caridade. Nós temos uma intervenção em que não queremos mãos estendidas, nós é que queremos dar um empurrão à pessoa, não queremos obrigadas, nós queremos dizer adeus e que bom que você está reerguida, e queremos esta relação horizontal em que nós nos colocamos no lugar da outra pessoa, porque podíamos estar invertidos, o nosso papel podia ser invertido, e não esta solidariedade vertical em que o privilegiado está cá em cima e dá lá para baixo para quem precisa. Nós não gostamos disso. Portanto, é continuar a trabalhar assim, é continuar a ver as nossas bolseiras a realizarem os seus sonhos, a concretizarem os seus cursos universitários, a terem os primeiros empregos e serem elas a dizer: mas agora quero eu, com o meu primeiro ordenado, ajudar outras bolseiras. Isto é a corrente do bem. E eu acredito muito na corrente do bem. A continuar com o nosso atendimento e consultas gratuito, e para isso é preciso que os financiadores, os patrocinadores, os doadores acreditem no nosso trabalho e nos ajudem a concretizá-lo. Porque são precisas várias forças, não é? A vontade política, a responsabilidade social das empresas e a responsabilidade individual do ser humano. Portanto, com isso tudo junto faz com que nós possamos continuar o nosso trabalho. Queria perguntar à Paulina, nos últimos anos, o que é que mudou em Moçambique em matérias de direitos das mulheres? Muitas coisas. Houve novas leis, boas, muito bem feitas, muito bonitas. Entre elas a lei da família, que dá igualdade de direitos tanto aos homens como às mulheres, e já não temos a figura masculina de chefe de família. Então,
esse é um dos exemplos das grandes mudanças, mas, ao mesmo tempo, entramos num ciclo de conflitos armados em Cabo Delgado, no Niassa, e isso colocou abaixo todo este trabalho da promoção da mulher. Há um fenômeno novo em África, e é um fenômeno muito interessante, que é a religião. Há cada dia mais uma penetração de religiões com as filosofias mais díspares, seja do cristianismo, seja do islamismo, ou de qualquer outra coisa que eu não entendo muito bem o que é. Por exemplo, as leis falam da necessidade e protegem até a mulher. A escola tem programas de promoção da mulher e todo um trabalho é feito para que essa mulher se promova, essa rapariga seja promovida. Lá vem uma igreja de Jesus Cristo de redenção, do paraíso, de qualquer coisa, dizer toda mulher é submissa, toda mulher vem do pecado, toda mulher isto e aquilo. Depois lá vem uma outra religião, as religiões do Oriente, coisas que eu nunca estou a começar a conhecer agora, com estas filosofias muito agressivas. Eu gosto muito de falar da religião por ser aquela instituição que socializa a criança, as crianças, a partir da mais tenra idade. Portanto, a menina e o rapaz vão à igreja e logo à partida o rapaz sai com o preconceito de superioridade por causa da filosofia e a menina é inferiorizada. Portanto, há aqui uma anulação de todo um trabalho, de todo um investimento da esfera social, do Estado, para a promoção da mulher a partir dessas correntes. Mas isto é um fenômeno novo em Moçambique. Portanto, houve grandes mudanças, mas também estamos a ter retrocessos. E como é que nós vamos resolver isso? Não sei muito bem. E ainda me lembro de ter participado numa missa cristã de mulheres que se dizem submissas aos homens. Portanto, é uma corrente nova religiosa das mulheres que se declaram mulher. Portanto, a Associação das Mulheres Submissas aos Homens. Eu fui porque eu fiquei muito curiosa, deixa-me lá entender muito bem o que é isto. Então, estamos neste rebuliço. Não sabemos muito bem para onde vamos. E o mais interessante é que este grupo destas mulheres submissas, algumas foram formadas com bolsas, com recursos de associações e agências internacionais para a promoção da mulher. E são elas hoje a reclamar uma regressão. Enfim, há assim uma série de confusões na minha terra e acredito que é a África de uma maneira geral. Sim. É incrível. Mas tem a ver com o dinheiro, será? Há dinheiro metido nisso? Eu acho que sim. Pois. Eu acho que tem a ver com dinheiro, sim. Acho que sim. A Paulina foi a primeira mulher a publicar um romance em Moçambique. Ah, bem, a pergunta do céu. Amanhã não vou fazer esta. Como foi a luta até ver o livro publicado? Não foi fácil. Os rapazes, os homens, sempre... Mas tem razão, eu não quero culpá-los. Não era comum ver mulheres negras a publicar. E logo eu que vinha de um estatuto social nenhum. Isto é, em Moçambique tivemos aquele grupo nobre dos pretos assimilados à cultura portuguesa, que eles tinham privilégios, e eu sempre fiz parte do grupo de indígenas, dos negros indígenas, porque os meus pais faziam parte da resistência contra o regime. Então, eu não tinha um estatuto assim, muito definido. Na altura em que eu publiquei também havia assim uma outra elite, que era das mulheres que vinham das matas da Tanzânia, depois da luta armada. Houve assim uma desconfiança. Paulina, tu vais publicar um livro, o que é que vais publicar?
São poemas, sofreste algum desgosto. Eu ouvi essas... Preconceitos. Sim, essas palavras pouco simpáticas de muitos homens e também das mulheres. É preciso sublinhar isso. Mas pronto, publiquei, o livro saiu e teve um impacto popular muito grande, mas no grupo dos indivíduos considerados doutos, sempre procuravam um defeito no livro. É livro de mulher, então tem que ter defeito. E onde é que está? Tem que se procurar. E quando não se tem, é preciso acrescentar. Eu passei por isto. Que coisas ainda gostava de ver mudar em Moçambique, na luta dos direitos feministas? Há muitas coisas. Há muitas coisas. Por exemplo, nós, como africanos, nós temos as nossas culturas, as nossas tradições e as nossas formas da construção social. A Europa tem das suas, a América também, o Oriente também. Portanto, somos várias culturas, somos todas mulheres, mas há um denominador comum. Toda mulher, em qualquer parte deste planeta, passa por estas dificuldades. Portanto, repressão, submissão, etc. Mas como é que eu, sendo africana, dentro da minha cultura, eu tenho que fazer uma luta pela valorização, pela promoção e pelo empoderamento? Eu acredito que... Deixa-me falar só de Moçambique. Em Moçambique, nós precisamos de fazer um trabalho profundo de resgate do feminino. Nós não conhecemos o nosso feminino. É por isso que eu às vezes digo, bem, não me falem de feminismo, porque eu, para chegar ao feminismo, eu preciso de conhecer o feminino, que ainda não conhecemos. Precisamos de estudá-lo, precisamos de resgatá-lo, etc. No continente africano, a mesma coisa. Na Europa, eu não posso falar muito da Europa, mas sei um pouco, a partir das leituras, como é que a Europa construiu o seu mundo. Vou dar um exemplo. Quando acontece a invasão colonial, em África foram retirados os homens fortes. Foram os primeiros a serem levados para as prisões, para a escravatura, para os trabalhos forçados e morriam por lá. E a sociedade moçambicana, a sociedade africana, ficou nas mãos das mulheres. Se nós, africanas, estamos presentes hoje no mundo, é porque houve mulheres fortes que seguraram o continente até nós existirmos. A Europa teve outras histórias diferentes. A construção da sociedade europeia obedeceu a outros parâmetros. Estou, por exemplo, agora a tentar entender um pouco a questão da Segunda Guerra Mundial. O que as mulheres faziam? E eu lembro-me que quando os homens eram recrutados para ir para o exército, as mulheres tiveram que largar a casa para ir trabalhar nas fábricas de armamento. E elas é que produziam tudo o que era os artefatos militares. E esse era um trabalho feito por mulheres. Mas quando a guerra termina, os homens retomam o lugar na fábrica e as mulheres voltam para a cozinha. Portanto, é a história da Europa, de uma maneira geral, não a Europa toda. Onde é que eu pretendo chegar? É no seguinte, não pode haver um feminismo padrão. Por exemplo, nós temos aqui na Europa uma grande figura de feminismo, que é a Simone de Beauvoir, que eu respeito, eu adoro os livros dela e adoro o pensamento dela. Mas em África, a situação é outra. Nós temos outros modelos e outros pontos de partida. E nós, como africanas, o mundo olha para nós como as mulheres mais inferiores do planeta. Eu digo que não é verdade. Porque nós, historicamente, tivemos mulheres de dimensão universal, de dimensão intemporal, coisa que a Europa não teve. Estou a falar agora da Cleópatra com o Egito.
Estou a falar agora da rainha de Sabá com aquele grande império etíope, com a Abissínia e todos aqueles países à volta. Uma mulher negra que encanta o rei Salomão e, enfim, acontece aquela história bonita, mas deixa-me contar a parte mais linda de tudo isto, que é a seguinte. A história universal, quando a gente estuda, dizem a Cleópatra era tão importante que até encantou o imperador Júlio César. E eu acreditei sempre nisto. Mas depois de eu conhecer Roma, tive a oportunidade de visitar, eu disse, não, alguma coisa está errada neste texto histórico. A Cleópatra era uma mulher que dirigia carros de guerra. Ela governava o mundo, porque o Egito, nessa altura, era o centro do mundo. E quem era o Júlio César? Um pedinte que se atrelou a Cleópatra para poder ter as caravanas de trigo, para se alimentar, porque não tinham o que comer. Então, como é que o livro de história trata esta grande figura? Esta questão do machismo, eu não sei muito bem quem escreveu a história da Cleópatra, se é homem, se é mulher, mas a verdade é uma. Os indivíduos que escreveram a história ocultaram factos importantes. Era muito poderosa, era muito inteligente, tinha muito dinheiro, tinha poder. Qual é o homem que não ia se apaixonar por ela? O que há? Então, por que fazem esse discurso distorcido? Da Cleópatra só se fala da sua beleza, do seu nariz, não sei o que o nariz da Cleópatra tinha, mas enfim, lá sabem os historiadores machistas. Portanto, a nossa história universal, a dita história universal, tem este lado. Gosto também de falar da Rainha de Sabá. É a minha grande paixão, aquela mulher. Porque ela ofereceu, acho que 40 jumentos de ouro. É tal história que se conta no rei da Bíblia Sagrada. Ok, tudo bem. 40 jumentos de ouro. 40 jumentos de ouro são 80 sacos de ouro. Ei, essa mulher era muito poderosa. E o que é que os livros dizem? O rei Salomão era tão inteligente e tão bonito que até a rainha de Sabá se apaixonou por ele e tiveram um filho chamado Menelik I. É o que diz a história. Mas Israel, com aquelas secas, com aquelas tempestades, com aqueles acidentes naturais, o que é que eles tinham? O que é que o rei Salomão tinha de grandeza econômica? Qual é o rei que não ia se apaixonar por 80 sacos de ouro? Mas veja como a Rainha de Sabá é descrita tanto na Bíblia Sagrada como nos livros da História Universal. Então, é uma conversa muito longa à volta desta questão do ser mulher, do ser africano. Eu gosto muito de falar destas duas mulheres, mas podia falar de tantas outras, para dizer que, de facto, a Europa tem os seus modelos e tem o seu feminismo. A África tem os seus modelos e tem que desenvolver o seu feminismo, e outras partes do mundo também têm que ter os seus modelos e desenvolver os seus modelos de feminismo. Resumindo, a libertação da mulher é um processo. E cada dia que passa, a gente vai despertando a consciência uns dos outros, começamos a olhar para a nossa história e tentar produzir algum pensamento. Ok. Todas as mulheres precisam de educação, sem dúvida. Precisamos de fazer algum programa para que elas não sejam pessoas de mão estendida, mas que elas despertem o poder interior que tem dentro delas, que esse é o trabalho fundamental. Mas para chegarmos até aí, também temos que ter modelos positivos. A África tem modelos. E as próprias mulheres africanas devem resgatar e usar estes modelos para mostrar que, olha, menina, isto de ser governante já é antigo. É mais antigo que já aconteceu muito antes do tempo que tu imaginas. Porque um dos preconceitos da modernidade também, dos meios modernos, é pensar que no passado havia gente menos inteligente e hoje as pessoas são mais inteligentes. Esse é um conflito que deve deixar de existir.
Muitas vezes olhamos para a África, o mundo olha para a África e para as mulheres africanas como as pobres mulheres africanas. Mas nós, na nossa história, no nosso passado, nós temos algo que precisa ser resgatado, divulgado e conhecido e usado como modelo para as novas gerações. O caso mais recente que eu gosto sempre de referir é o caso da Líbia. Nós tivemos o Gaddafi, que era um super-homem e que teve uma guarda feminina que lhe foi fiel até ao fim da sua vida. Portanto, falar do feminismo, falar da promoção da mulher, implica muitos estudos, muitas pesquisas também. Implica, por exemplo, colocar no livro da escola primária, para as crianças que acabam de entrar na escola, um modelo positivo de uma mulher, um modelo positivo de um homem. E isso vai ajudar a criança a crescer com uma mentalidade nova. Mas, infelizmente, ao mesmo tempo, ao domingo levamos à igreja esta criança, onde eles vão dizer: senta no chão, porque o homem tem que sentar na cadeira, assim por diante. Mas pronto, há muito trabalho para fazer. Comunicação social é chamada para trabalhar na consciência coletiva. Os diferentes departamentos de estudos, de pesquisas também são chamados para fazer o resgate de valores históricos para inspirar as mulheres aqui em África, na Europa ou em qualquer parte do mundo. A sociedade inteira tem que se envolver. Portanto, há muito trabalho para ser feito. Agora, só para terminar, foi a primeira moçambicana a ganhar o Prémio Camões. O que é que isso significa para si e para as mulheres de Moçambique? Mulher, sim. Não para Moçambique, mas para a África toda. É preciso notar que é a primeira pessoa de raça negra, bantu, que recebe o prémio em esta é a 33ª edição. Isso é muito significativo. De raça negra. Sim. O que quer dizer que ganharam moçambicanos, mas... Exato. Sim. Nenhum foi negro em 32 edições. Exatamente. A primeira pessoa sou eu, ainda por cima, mulher. Então, isso levanta várias questões, a primeira das quais é esta. Portanto, foi preciso uma grande luta para uma afirmação como ser humano, como mulher e como negra. E hoje, este lugar é reconhecido. Então, a nossa história é esta, então, de séculos de repressão, colonização, etc. Para qualquer africano olhar para mim e dizer: é possível, afinal, uma mulher negra ganhar um prémio Camões, uma pessoa ganhar o prémio Camões, ainda por cima mulher, isto dá força. Ainda por cima negra, não é? Sim, ainda por cima negra, ainda por cima mulher. Isso dá muita força e muita coragem, encoraja de facto, inspira outras gerações e outras pessoas a lutarem por uma situação melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto aquilo que eu dizia há pouco tempo, esta língua portuguesa que nós falamos, portanto, foi uma língua que nos foi imposta, agora é nossa, temos que falar a língua portuguesa com humanidade. É preciso humanizar esta língua. Tem lá os seus vestígios, é normal. Tudo que vem do Império tem vestígios imperiais. Tudo que vem do Supremo tem vestígios de superioridade. Tudo que vem do homem tem vestígios do machismo. E esta língua portuguesa precisa de ser trabalhada, precisa ser tratada, precisa de ser humanizada. Há vários exemplos que eu podia dar, e já dei alguns, mas por uma questão de curiosidade, há uma que eu gosto, que diz assim: o que é herói? Herói é um homem bravo, vigoroso, que venceu combates, blá, blá, blá. O que é uma heroína? Uma mulher de extraordinária beleza. E ponto final. Essa é a língua portuguesa que nós temos. Podemos caminhar por aí, por variedíssimos exemplos, para ver que, de facto, a língua é este corpo vivo, é este corpo que cresce, que se move, chegou até onde não devia chegar e acabou sendo nossa. Então nós, os oprimidos de outrora, reclamamos uma língua portuguesa
mais humana. E este prémio, se calhar, pode significar, se calhar não tenho a certeza, é um dos passos que se estão a dar para a humanização e a democratização da língua portuguesa.